Olá, meninos! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre preposição e crase. É a nossa nova matéria aí do nosso módulo, o módulo 11. Então, olhem aqui. Preposição é toda palavra invariável. O que é invariável? Aquilo que não muda, não fica variando. Então, preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Como assim dependência, Cris? Essa preposição, aqui, como disse, vai ligar duas palavras, dando sentido à frase. Olha só esse exemplo aqui de como as preposições são importantes. Exemplos: casa de Luiz. Esse de é a preposição. Ligou o substantivo casa ao substantivo Luiz. Imagina essa frase sem a preposição casa Luiz. Não teria sentido. Então, a preposição dá sentido a essa frase. Casa de Luiz. É uma relação de posse. A gente sabe quem é o dono dessa casa. É o Luiz. Chegou com ela. Tirem a preposição e leiam a frase para vocês verem. Chegou ela. Ela quem? Vocês vão ficar assim, mas essa frase está sem entendimento. Agora, quando eu coloco o com, que é uma preposição, dá todo o sentido para a frase. Chegou com ela. Então, essa é a principal função da preposição. Unir palavras dando sentido à frase. Olhem aqui, observação. O termo que antecede a preposição é denominado regente. E o termo que sucede é denominado regido. Então, olhem aqui. O termo antes da preposição, vou até voltar aqui para vocês observarem. O termo antes da preposição é regente. O termo depois da preposição é regido. Então, se eu fosse pedir para vocês colocarem o termo regente e o termo regido dessa frase aqui, dessa primeira, vocês colocariam casa, que é o que está antes da preposição, termo regente, e Luiz, que está depois da preposição, termo regido. As preposições podem ser essenciais e acidentais. O que é isso, Cris? Olha o que é essencial. As preposições essenciais são aquelas que só funcionam como preposição. Então, em qualquer lugar que você encontrar essas preposições aqui, você vai classificá-las como preposição. Elas sempre serão preposição, em qualquer frase, em qualquer texto. Que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas daqui são as principais, as mais usadas e as essenciais. Em qualquer frase que você encontrar, você vai classificar como preposição. Agora nós temos as acidentais. Ora pode ser preposição, ora pode ser outra coisa. São aquelas palavras de outras classes gramaticais que em certas frases, não são toda vez, elas funcionam como preposição. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Afora, como, conforme, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Então, quando elas forem acidentais, elas fazem dois papéis. Uma hora pode ser preposição, outra hora não. Olha um exemplo aqui de uma frase com preposição acidental. Agiu segundo suas convicções. A gente sabe que segundo é um numeral ordinal, que indica a ordem. Sou o segundo da fila, sou o segundo filho da minha mãe. Mas aqui nessa frase, ela agiu como preposição. Agiu segundo suas convicções, ou seja, agiu de acordo com as suas convicções. E aqui na segunda frase eu coloquei, ele foi o segundo aluno a entrar na sala. Aqui ele funcionou como numeral ordinal. Então, o segundo, a palavra segundo, é acidental. Ora pode ser uma preposição, ora pode não ser. As preposições isoladas, ou seja, sozinhas, fora de uma frase, não apresentam nenhum sentido lógico. O D é só o D é. Mas quando colocadas na frase, podem indicar muitas relações diferentes.
Elas podem indicar relação de lugar, tempo, modo, distância, causa, companhia, instrumento e finalidade. Vocês vão ver que a partir do momento que nós formos estudando e analisando as frases, a gente já vai identificar. Ah, não, esse aí está identificando o lugar. Ah, gosto de praia. Ó, para você ver, praia é um lugar. Então, o de fez função de preposição de lugar. E assim nós vamos analisando cada frase. Agora, nas preposições nós temos o que é combinação, contração e crase. Olha o que é uma combinação. Não é uma coisa que combina com a outra, não, tá? Então, combinação é quando a preposição pode aparecer em junção, ou seja, junto, com outra palavra sem perder do elemento fonético, ou seja, sem perder som. Toda vez que falar em fonético, a gente vai pensar em som na fala. Então, quando duas vogais, duas preposições se juntarem e não perder som, nós temos uma combinação. Como assim, professora? Eu tenho aqui o A e o O. Se eu junto os dois, dá AU. Nenhum dos dois perdeu o som. Então, é combinação. Se eu tenho o A e o onde, juntei as duas, A mais onde, dá o aonde. Então, se não perdeu o som, se eu juntei duas, não perdeu o som, eu tenho uma combinação. Agora, se ela perdeu o som, nós temos uma contração. Contração é quando a preposição em junção, ou seja, quando elas se juntam com outra palavra, sofre a perda fonética. Então, se eu juntar uma preposição com uma outra palavra e perder som, eu tenho contração. Exemplos. Se eu juntar o D, o de, né, DE, mais o O, vai dar o quê? Vai dar D. Vai dar a preposição de. Eu juntei D e O e dei só D. Tá errado. Se eu juntar o D mais o esta, vai dar desta. Ó, um E perdeu o som. Então, se perder som, contração. Se não perder o som, ficar do mesmo jeitinho, tipo o A e o O, a gente tem aí uma combinação. Se combinou, deu certinho, combinação. Se não combinou, um perdeu o som e saiu, contração. Aqui nós vamos falar da crase. O que é crase? Eu ouço vocês falando o tempo todo assim, professora, o que é esse acento agudo virado para o lado contrário? Né? Ele não é um acento agudo virado para o lado contrário, ele é um acento chamado grave, que junto com a preposição a se torna crase. Mas o acento mesmo não se chama crase, o acento se chama grave. É a fusão da preposição a com os artigos, ó, preposição a, só com a preposição a. Com os artigos definidos a ou as, os pronomes demonstrativos a, com, as e a vogal inicial dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Marca-se a crase com acento grave, que é esse acento aqui, o agudo ou contrário, como diz vocês. Sobre a vogal a, aí fica assim, ó, tá? Então, não é um a com acento agudo. É quando eu juntei a preposição a com um artigo ou com um pronome demonstrativo. Só, tá? Só vai receber crase, só vai receber o grave, o a ou as palavras aquela, aquele e aquilo. Só, outros não recebem o acento grave. Quando usar a crase? Vem aí a maior dúvida. Quando? Quando é que eu uso? Antes de palavras femininas, eu não uso crase antes de palavras masculinas. Exemplo, vou à padaria. Ó, padaria é uma palavra feminina. Então, o a recebe crase, tá? Então, aqui é uma crase, recebe o grave aqui. Então, antes de palavras femininas, na indicação de horas, exemplo, a aula começa às 8 horas. Então, eu tenho aqui duas regras. Antes de palavras femininas, na indicação de horas e com os pronomes aquele, aquela, aquilo, quando eles fazem contração com a preposição a. Exemplo, não empreste dinheiro àquela pessoa. Então, eu tenho o som de dois as aí eu coloquei aí o grave, tendo aí uma crase. Tá bom? Então, essas são as regrinhas para o uso da crase.